Bom dia a todos, graça e paz. Saúdo aos nossos queridos irmãos e irmãs, visitantes. E nós com alegria, meus irmãos, nós vamos adorar o nosso Senhor, o nosso Deus, com integridade de coração. E nós somos convidados para isso, meus irmãos. A Bíblia sempre nos ensina isso, mas mais do que convidados, é uma convocação. E sempre precisamos ter isso em mente. E creio que você já tenha. Quando cultuamos a Deus, claro que nós cultuamos a Deus em todos os lugares, mas quando estamos cultuando a Deus em culto solene, presencialmente, a Bíblia nos ensina isso, que Deus convoca o seu povo. Ele convoca. E é muito interessante quando a Bíblia nos ensina essa convocação, Ele convoca para nós adorarmos com alegria, a celebrarmos ao Senhor. Mas por outro lado, Ele também fala para fazermos com zelo, com reverência e com inteireza de coração. E nós somos pecadores, meus irmãos. É exatamente isso. Somos tão falhos, pequenininhos diante do Senhor. E nós somos, pela graça do Senhor Jesus, pelo sangue de Cristo em nossa vida, o Senhor nos convoca a cultuar a Deus, ao nosso Deus único, vivo, santo e verdadeiro. Então, nesse sentido, nós vamos abrir as nossas Bíblias e ler um texto que fala sobre a santidade de Deus. Abra sua Bíblia ao Salmo 99. E vamos ficar em pé. E nós vamos ler juntos, todos juntos. Esse salmo maravilhoso, que fala dos atributos de Deus, do Deus a quem adoramos. Único Deus, vivo, santo e verdadeiro. Então nós vamos fazer essa leitura prestando atenção no texto para louvor e glória do Senhor. Vamos lá, todos juntos? Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque ele é santo. És rei poderoso, que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor, nosso Deus. Prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor, e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos, e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondes, ó Senhor, nosso Deus. Foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque é santo o Senhor, nosso Deus. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E nesse sentido, meus irmãos, eu quero convidar ao presbítero Cristiano que estivesse fazendo uma oração, e nós vamos fechar os nossos olhos e prestar atenção também na oração representativa de invocação e adoração. E nós vamos, no coração, orarmos juntos, prestando atenção diante do nosso Deus, cultuando ao nosso Deus. Vamos orar com o presbítero Cristiano.
Amém, Senhor. Podemos assentar. E nesse salmo nós observamos ali de início que o Senhor nos convoca a adorarmos, a celebrar o seu nome, que é tremendo, que é grande, porque Ele é santo. Então nós vamos louvar ao Senhor, neste momento, adorando ao nosso Deus com a equipe de louvor. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceita com os meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego, em seguir seus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Passa o mundo, vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, passa o mundo, vem brilhar a
autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém? Podem sentar. Do 1 ao 13. Primeira Coríntios, capítulo 8, de 1 a 13. Vamos fazer alternadamente. 1 Coríntios 8, 1 a 13. Façamos a leitura alternada. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Porque, ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem destas coisas como a eles sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de modo algum, a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém viver a ti, que és dotado de saber, à mesa, em tempo digno, não será a consciência do que é fraco, induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos. E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Nós vamos... Amém, irmãos. Nós vamos entoar o hino Perfeição 121. Com bastante alegria, nós vamos entoar o hino 121. Podemos ficar em pé e cantar com bastante alegria. Dá-me mais horror ao mal.
mais confiança dá-me, mais força em Jesus, mais do seu domínio, mais da sua luz, mais rica esperança, mais obras aqui, mais ânsias da glória, mais vida em ti. Amém. Os irmãos podem assentar-se, irmãos. Que no maravilhoso, irmãos, quando nós cantamos essas 3 estrofes, a gente vai ficando pequenininho, não é, irmãos? A gente vai ficando pequenininho, pequenininho, e chega à seguinte conclusão: eu preciso de mais pureza, mais horror ao mal. Devemos chegar sempre nesse objetivo, nessa conclusão. Ainda que sejamos pecadores, falhos, mas o título do hino é perfeição, no sentido de que é o nosso objetivo. Esse objetivo de mais pureza dá-me, Senhor, mais calma, mais fé no meu mestre, mais vida de consagração, mais firmeza, mais confiança, mais domínio, mais do seu domínio. Enfim, meus irmãos, e quando nós olhamos para o texto que nós falamos do Salmo e lemos o Salmo 99, é maravilhoso, porque eu quero destacar 2 versículos nesse momento de contrição a Deus. Nós ficamos pequenininho quando cantamos: Senhor, como a gente não se sente adequado. Senhor, misericórdia da minha vida. Quem sabe você está com o teu coração apertado e exatamente nessa perspectiva. Mas esperamos na graça do Senhor, meus irmãos. Confiamos no Senhor. É o que nós até pedimos. E quando nós lemos aquele Salmo da Santidade de Deus, diz que no verso 6 que Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes e Samuel, invocam o Senhor, invocam o nome, clamavam ao Senhor, e ele os ouvia. E Deus falava-lhes na coluna de nuvem, e eles aguardavam os seus mandamentos. E o verso 8 diz: tu lhes respondeste, ó Senhor, nosso Deus. Foste para eles Deus perdoador. Aqui é o ponto que eu quero destacar. Perdoador. Ainda que tomando vingança dos seus feitos. Então, nesse sentido, irmãos, como cantamos, que essa seja a nossa oração, não somente num canto agora. Senhor, me ajuda a viver isso. Me ajuda a glorificar o teu nome, Senhor. Ter a vida, diariamente ter essa perspectiva, ter isso no meu coração. Perdoa os meus pecados, ó Deus. Perdoa as minhas falhas. Perdoa as minhas fraquezas. E fiados nisso, na graça do Senhor, no precioso sangue de Cristo, nós vamos curvar as nossas frontes, orar a Deus e ter esse momento de contrição. Vamos orar. Queria pedir para o presbítero Gerson quebrar o silêncio como uma oração representativa nesse momento de contrição. Santo é o Senhor, bendito o teu santo nome. Misericordioso é o Senhor, bendito seja o Senhor pela tua misericórdia, que se estende, o Senhor amado, por meio do sangue do teu Filho. Amém, Senhor A nós. Jesus. Então, muito obrigado por isso. Amém, Senhor E quando Jesus. agradecemos, ao mesmo tempo
nos faz enxergar os nossos pecados. É a tua palavra que nos mostra claramente que somos pequenos, como disse o teu servo agora mesmo. E muito obrigado por ela, porque ela nos revela isso. E ao nos sentirmos tão pequenos, ao mesmo tempo nos sentimos importantes, porque nós vemos o teu cuidado em nossa vida por meio do perdão, Amém, da Senhor misericórdia, da graça, Amém, do Jesus. amor que o Senhor tem por nós. Amém, Senhor Deus. E nós não merecíamos nada disso. Verdade, Senhor Jesus. Louvamos o Senhor. E de fato, não literalmente, porque não é a intenção física, mas nos prostramos diante do Senhor. Nosso coração está diante do Senhor aberto, Amém, Senhor. com sinceridade. E lhe suplicamos que não só o Senhor nos perdoe, que já seria muito para nós, e o é, mas nós entendemos pela fé que o Senhor faz isso. Amém, Senhor. Nós não queremos só o perdão, Senhor. Queremos o auxílio do Teu Santo Espírito, a nos dirigir, a nos guiar, para que não mais pecamos. Amém, Senhor Jesus. Pequenos, nos ajuda, Senhor. Nos fortaleça, Pai bendito, guiando-nos nos Teus caminhos, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. E nós vamos mais uma vez abrir as nossas Bíblias. Vamos ficar em pé. 1 Coríntios capítulo 10 agora. Nós lemos 1 Coríntios 8, de 1 a 13. E agora 1 Coríntios capítulo 10, 23 a 33. Lembrando, meus irmãos, que está dentro do contexto que iniciamos no capítulo 8, e vamos ler o capítulo 10, versos 23 a 33. Vamos ler também alternadamente. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Comei tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Consciência, digo, não a tua própria mente, mas a do outro. Pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, porque hei de ser vituperado por causa daquilo por que procurastes. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Nós vamos ler juntos o 11:1, capítulo 11:1, que está dentro do contexto,
e depois o 31 novamente. Vamos lá? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Agora o 31, todos juntos. Portanto, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém. Podemos assentar e nós vamos dar continuidade aos nossos louvores. Quero convidar a equipe de louvor para que nos conduza. Peço novamente que a igreja se coloque de pé. Pelos cravos
graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Senhor meu Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estar na sua casa, Pai. E te agradecemos, ó Pai, porque só o Senhor é digno, Pai. O Senhor deu, Pai, o seu Filho por nós, Pai, o Cordeiro de Deus, Pai. E nós te agradecemos por isso, Pai. Não somos merecedores de nada disso, Pai. Tudo isso temos, Pai, graças ao Senhor, Pai, pelas suas misericórdias, Pai, pela sua graça. Muito obrigado, Pai. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue, Pai, com essa graça derramada sobre as nossas vidas, agora no momento da mensagem, Pai. Que o Senhor fale através do teu servo, Pai, o pastor, e que o Senhor transforme as nossas vidas, Pai. Que a palavra não fique somente na nossa mente, mas que desça ao nosso coração, Pai, e nos faça, Pai, a cada dia mais glorificar ao Senhor, Pai, com o nosso comportamento, Pai, que foi para isso que o Senhor nos chamou. Muito obrigado, Pai. Sê conosco, nos ensine e nos instrui na sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Alguma coisa para tá jóia. Então depois, no final, né, presbítero Sidney,
Você dá um recado para toda a igreja. Meus queridos irmãos, nós vamos voltar para o texto de 1 Coríntios capítulo 10, que lemos. Por gentileza, volte nesse texto. Nós lemos o verso 23 a o 33 e também destacamos o verso 1 do capítulo 11. Então mantenha a sua Bíblia aberta. Nós já lemos os versos 23 a 33, mas vamos destacar mais uma vez o verso 31. Vamos todos juntos ler bem forte e bem bonito o verso 31 de 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos lá? 1, 2, 3. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, continua falando aos nossos corações. Toma a nossa vida, Senhor. Toma o meu coração. Toma o coração de cada irmão, de cada irmã. E fale, Senhor Jesus. E modifica aquilo que precisa ser modificado e corrigido em nós. Para a glória do Teu nome, Senhor Jesus. Precisamos da Tua graça para viver isso. Precisamos, não somente a porção de hoje, mas toda a Tua presença, toda a Tua graça, toda a Tua palavra. Precisamos de Ti, Senhor. Fala com cada um de nós. Toma a nossa vida e toma conta de mim, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Pensando, meus irmãos, um pouquinho no mês da Reforma Protestante de 31 de outubro de 1517, meu objetivo nesta manhã é destacar o seguinte tema: reformando sempre para a glória de Deus. Este é o meu objetivo neste tema, destacando o verso 31, reformando sempre para a glória de Deus. A glória de Deus, meus irmãos, é um dos temas mais importantes da teologia reformada. A glória de Deus é o pilar das escrituras sagradas, que trazem em seu ensino que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Aliás, esta é a primeira pergunta do nosso catecismo maior. Tudo se destina à glória de Deus. E tudo é tudo. Fazei tudo para a glória de Deus, como Paulo diz aqui no verso 31, tão conhecido de todos nós, do povo de Deus, é um desafio monumental. É um gigantesco desafio. Meus irmãos, a Igreja de Cristo, ela vive tempos cada vez mais difíceis. A Bíblia mostra que as lutas tendem a se intensificar em níveis intensos e implacáveis, cruéis. E esta perspectiva não é pessimista e sim realista. Uma sociedade que desconsidera Deus, uma sociedade que despreza Deus, trilha em via mundana, que o final é o inferno. O crente, meus irmãos, você e eu, o crente genuíno deve caminhar em direção oposta. O crente genuíno deve trilhar na contramão dessa sociedade que zomba de Deus. Nós sabemos disso.
O crente sabe disso. Mas sempre Deus precisa nos lembrar. Sabe por quê? Por causa de uns rápidos exemplos que eu cito aqui. Vivemos cercados pelo liberalismo. O liberalismo que diariamente bombardeia com ideias destruidoras. E nem sempre o crente percebe isso. Nem sempre percebemos. Precisamos ficar atentos. Outro exemplo, o secularismo, que se infiltra ou sutilmente ou não tão sutilmente nos arredores cristãos, propondo aquilo que você já sabe. O secularismo propondo inverter os valores morais e espirituais, ou os princípios espirituais, pelos valores mundanos. É o tal do secularismo. E o outro exemplo, meus irmãos, prevalece em nossa sociedade, o relativismo. Uma corrente que nega que toda verdade, essa corrente do relativismo nega toda a verdade absoluta. Convivemos com isso, vemos isso. E esta corrente, o relativismo, apregoa o seguinte: fica a critério de cada pessoa, de cada indivíduo, inferir ou definir a sua verdade. Esse é o panorama, meus irmãos. Alguns exemplos. E poderíamos citá-los. Você tem alguns também. Nós sabemos. Em decorrência desse panorama caótico, o indivíduo se torna cada vez mais autônomo, autossuficiente e egocêntrico. Meus irmãos, só um detalhe. Essa já é a nossa tendência. Se não for a graça de Deus, essa é a nossa tendência, a minha e a tua. Mas de acordo com esse panorama, relativismo, secularismo e tantos ismos, cada vez mais as pessoas tornam-se individualistas, autônomas, egocêntricas. E isso desemboca onde? Veja o efeito cascata. E isso desemboca numa vida moral e espiritual decadente, na família, na sociedade, aonde for. Por isso, meus irmãos, não podemos ter ânimo dobre. E esta expressão ânimo dobre é aquilo que Tiago fala. O que é uma pessoa de ânimo dobre? É aquela que tem uma mente dividida. Não sabe o que quer. Hoje quer, amanhã não quer. Hoje está feliz, amanhã não está. Eventualmente passamos por problemas, é claro que temos problemas. E até com relação ao estado de humor, ao ânimo. Não é nesse aspecto, meus irmãos. Mas a palavra de Deus diz lá, por boca de Tiago, que nós não devemos ter a mente dividida. Não podemos ser inconstantes. Não podemos. Não podemos negociar com esse mundão. Temos que ser inflexíveis com essas coisas, secularizadas. E por uma razão muito simples, que eu também cito um versículo que está lá em Tiago. Aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus.
Portanto, meus irmãos, à luz desta introdução e deste versículo e da palavra de Deus, Deus quer ser glorificado em tudo. O que devemos fazer para viver para a glória de Deus? Talvez seja essa a nossa pergunta hoje, amanhã, e tem que ser o tempo todo. O que devemos fazer para viver reformando sempre para a glória de Deus? E obviamente, meus irmãos, quando nós pensamos aqui, não parte da gente. Nós dependemos da graça de Deus e isso sempre precisamos ter em nossa mente, em nossos corações. Obviamente que dependemos da graça de Deus, mas Paulo fala, e a Bíblia fala sobre os nossos deveres, que são responsabilidade de todo crente. Portanto, o que devemos fazer? Diga logo, pastor. O que eu devo fazer para viver mais e viver mais esse versículo, o verso 31? O que eu devo fazer para viver reformando sempre para a glória de Deus? E em primeiro lugar, eu destaco o verso 1 do capítulo 11, que entenda bem, meus irmãos, nós vamos lendo a Bíblia e parece que ela quebra de um bloco para outro. Capítulo 8, lemos um pouquinho, o capítulo 9 não, isso, eu vou explicar um pouquinho. E o capítulo 11 já está numa outra perícope. Perícope é a ideia do texto, onde começa, só para a gente entender um pouquinho, aonde começa o pensamento de Paulo, onde termina. E no seminário a gente sempre tem essa dificuldade, e os professores sempre, porque nem sempre descobrindo aonde que começa, aonde que termina o pensamento paulino, no caso do apóstolo Paulo. Mas estamos dentro desse contexto do capítulo 8, 9 e 10 e o 11, 1. E então, em primeiro lugar, meus irmãos, devemos ser imitadores de Jesus Cristo. Primeira coisa. É simples, meus irmãos, de compreendermos isso. E você pode ler aí, e pode ler com tranquilidade, entender, você vai entender e nós vamos entender esta expressão. Ainda que esse processo de consagração leve a vida toda, e você também sabe, mas é simples de entender. Mas aqui, meus irmãos, vai muito mais além de uma compreensão. Nós não podemos vacilar nesta compreensão. Nós não podemos ter dúvidas. Devemos ser decididos e resolutos em imitarmos a Cristo. Mas pastor, eu já sou. Eu já tenho essa decisão. Que bom. Mas vamos renovar hoje, agora mesmo. Diante de Deus, o teu coração diante de Deus. Não podemos vacilar. Temos de ser decididos. Se queremos viver reformando sempre para a glória de Deus o nosso comportamento, o nosso temperamento, por exemplo, alguns exemplos, as nossas atitudes, e precisamos, meus irmãos. Precisamos. Todos nós precisamos de correção nesses setores. Mas duas lições aqui, meus irmãos, importantíssimas eu destaco nessa primeira lição, que devemos ser imitadores de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, meus irmãos, imitar a Cristo não significa apenas em entender isso. Não significa apenas em assimilar ou em concordar com algumas coisas da palavra de Deus. Claro que também é isso. Então você note, meus irmãos, que é simples de entender. Está escrito aqui, pastor. Não tem dúvidas. Mas a prática disso demanda a vida inteira.
Não trata-se apenas de eu entender na mente, no intelecto, na teoria. Sabe o que trata aqui, meus irmãos? Trata-se de um assentamento. Ou seja, meus irmãos, trata-se de termos a mente de Cristo o tempo todo. Isso é forte, e isso é difícil. Obviamente, se não for a graça de Deus, não é só decidir por decidir, claro que passa por essas, a responsabilidade nossa, ela vai sempre perpassar por isso. Precisamos decidir, precisamos ser resolutos. Daniel nos mostra isso e a Bíblia nos mostra isso. Mas não significa apenas isso. Mas trata-se de termos a mente de Cristo o tempo todo. Trata-se de sermos tomados e revestidos por Cristo. E quando vem o problema, quando vem a heresia, você logo, heresia, ou qualquer tipo de conceito, qualquer tipo de coisa nesse mundo secularizado, você vai identificar. Não é que nós vamos saber tudo, não. Mas você vai identificar. Não é você que vai identificar. O Senhor Jesus vai identificar por você e por mim, por meio do Espírito Santo, e vai te... foge disso. Não leia isso. Não absorva aquilo. Deste mundão secularizado, relativizado que temos. Então essa é a primeira lição muito importante. Não é só entendermos, lemos, legal. Eu tenho que imitar Cristo como Paulo imitava, tudo bem, está tudo certinho. Mais do que isso. E vamos pedir a Deus, Senhor, me ajude a compreender na prática, hoje, amanhã, todos os dias da minha vida. Isso que o Senhor Deus falou aos nossos corações, inclusive está falando para mim também. Porque é fácil você ler o texto, ler o salmo, e entender. Mas é exatamente esse assentamento, sermos revestidos por Cristo o tempo todo. E a segunda lição importantíssima é que quando Paulo fala aqui aos irmãos da igreja de Corinto, que o imite, ele está dizendo aí, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então quando Paulo fala à igreja de Corinto que o imite, que o copie, que siga o seu exemplo, é porque ele imitava a Cristo. Essa é uma lição que você deve colocar no teu coração, e eu também. Quando Paulo está, em primeiro lugar, imitar a Cristo. Mas quando Paulo está dizendo, olha, pode me imitar, que eu imito a Cristo. Pode seguir os meus exemplos, porque eu o imito de Cristo. Pastor, onde você quer chegar? Exatamente aqui. Preste atenção. Nossa autoridade, como pai, como a esposa, nossa autoridade, no ato de ensinar, e estamos ensinando o tempo todo, ela pode facilmente cair em descrédito. A nossa autoridade em ensinar o tempo todo pode cair facilmente, cair por terra, quando fazemos o contrário do que falamos. Falar é o tal do falar e não viver. Não é isso que acontecia com o apóstolo Paulo. Paulo não só tinha discurso, mas ele tinha vida prática. Ele não só tinha mensagem, discurso, mas ele tinha vida prática. Somos pecadores, meus irmãos, e somos. Somos falhos e somos, meus irmãos. E por vezes falhamos nestes aspectos. E neste em especial. Claro que sim.
Mas tomemos isso, ou tenhamos isso como uma palavra de Deus para os nossos corações, de cautela e alerta. Está aqui. Em primeiro lugar, eu quero viver para a glória do Senhor, porque é o que cantamos o tempo todo, e tantos cânticos maravilhosos, e falamos, e o verso 31 é em destaque. Até decoramos, 1 Coríntios 10, 31, fazei tudo para a glória de Deus. É um dos temas da reforma protestante. Então essa palavra deve ficar sempre em nossos corações, nos incomodando. Mas em segundo lugar, o que devemos fazer? O que eu devo fazer para viver para a glória de Deus? O que devemos fazer para viver reformando sempre para a glória de Deus? Devemos saber que a nossa liberdade não é regida pelos nossos direitos, mas pelo amor ao Evangelho e ao próximo. Preste atenção um pouquinho nisso. Você quer viver para a glória de Deus? Eu também quero. O que eu devo fazer? Eu devo saber, eu devo saber, e esse saber, de novo, não é um saber intelectual. Eu devo entender, eu devo assimilar, eu devo viver. Por isso que eu coloquei em primeiro lugar, imitar a Cristo. Eu trouxe o verso 1 do capítulo 11 em primeiro lugar. Para diariamente nós entendermos e continuar entendendo. Não que você não entenda, meus irmãos. Mas continuar entendendo que eu devo saber que a minha liberdade, a nossa liberdade, não é regida pelos nossos direitos, mas pelo amor ao Evangelho e ao próximo. Agora precisamos voltar um pouco para a época do apóstolo Paulo. Vamos entender o contexto. Vamos entender o contexto. Esta verdade estava clara na mente do apóstolo. Os motivos pelos quais levaram o apóstolo Paulo a abrir mão dos seus direitos foram exatamente o amor ao Evangelho e ao próximo. Sabe por quê? Porque a preocupação de Paulo era de não ser desqualificado e não se tornar um empecilho ou escândalo para ninguém. E se você voltar um pouco no capítulo 8, 9 e 10, o capítulo 8, Paulo fala sobre comidas sacrificadas aos ídolos. Lemos um pouquinho. O capítulo 9, ele ilustra o que ele falou no capítulo 8. O capítulo 9, ele vai dar exemplos dele. Ele ilustra a liberdade e direito que ele tinha, mas que abriu mão desse direito por amor ao Evangelho e ao próximo. E no capítulo 10, ele traz exemplos, e você vê aí no título da tua Bíblia, está assim, ele traz exemplos da história de Israel a não ser seguidos, claro que eu estou resumindo, e conclui o seu argumento dizendo que os irmãos deveriam fazer tudo para a glória de Deus. Você veja o contexto harmônico, perfeito. Você pode até ler um versículo na sua casa, isolado, mas você lembra. Volta um pouquinho, tenta entender um pouquinho o contexto. Eu gosto muito desse contexto rápido, que é o 8, 9 e o 10, para entendermos essas questões. Pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Pelo menos um pouquinho entendermos isso, não vamos conseguir entender plenamente. Meus irmãos, a cidade de Corinto, ela estava infestada de ídolos. Vamos pensar um pouco no contexto da época de Paulo. Um dos problemas que Paulo trata na igreja de Corinto, não é? Porque era uma igreja complicada, como todos nós somos. E um dos problemas que Paulo trata na igreja estava relacionado a comer ou não comer carne sacrificada aos ídolos. Os membros da igreja, talvez alguns já egressos
do paganismo, talvez alguns neófitos da fé. Portanto, meus irmãos, os membros da igreja tinham sérias dúvidas se deveriam comer carne de um animal que foi sacrificado a um ídolo no templo pagão. E talvez as perguntas eram parecidas como as de hoje. Posso ou não posso comer? É certo, é isso ou é errado? Posso ou não? E Paulo trata essa questão motivado no amor, de novo, no amor ao próximo, ao evangelho e para a glória de Deus. Como ele está finalizando aqui no capítulo 10, que nós destacamos o verso 31. O resumo, meus irmãos, é que comer carne sacrificada num templo, o resumo um pouquinho aqui desses capítulos, é que comer carne sacrificada num templo pagão é idolatria, sim. Mas comer carne comprada no mercado é permitido, e você pode ver um pouquinho aí no texto que lemos, dos versos 23 a 33. Comer carne comprada no mercado é permitido, sem ficar perguntando a procedência. Por outro lado, se vai escandalizar o meu irmão, por causa da consciência dele, e não tua, eu me abstenho do meu direito, eu me abstenho da minha liberdade, em Cristo Jesus, para não ser causa de tropeço. Meus irmãos, os problemas da igreja de Corinto eram um pouco diferentes, eram contextuais, mas os princípios para resolvê-los se aplicam a todos nós. E aprendemos com isso, meus irmãos, duas lições importantíssimas. Temos várias lições, mas duas eu destaco. Em primeiro lugar, devemos sempre olhar para cada crente como um irmão pelo qual Cristo morreu. E eu vou ler mais uma vez o verso 11 do capítulo 8. Esse precisa ser frisado também. Veja aí 8:11, volta um pouquinho. E assim, por causa do teu saber, e aqui saber é o conhecimento, tá? Perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu, Verso 11. Esse irmão, meus irmãos, é muito valioso para Deus, pois Cristo morreu por ele. Então, esse é o primeiro aspecto muito importante. Não é fácil, meus irmãos. Eu creio que não é fácil, pela nossa própria natureza, buscar o interesse de alguém em primeiro lugar. Porque, por conta da nossa própria natureza, somos inclinados a buscar os nossos próprios interesses, primeiramente. Mas devemos ter em mente que quando pecamos contra o irmão, ferindo a sua consciência fraca, isso que diz a Bíblia, pecamos contra Cristo, e aí eu leio o 12. Eu li o 11, agora eu leio o 12. E por isso, se a comida, aqui contextual, traz a aplicação para os dias atuais, serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha a escandalizá-lo. Essa é a primeira aplicação, essa é a primeira lição importante que devemos ter em mente e viver, buscar viver. Se eu quero, e nós queremos viver diariamente para a glória de Deus. Mas em segundo lugar, devemos aprender o que significa a verdadeira liberdade. E não dá para a gente ficar falando muito sobre isso não, porque tem tanta coisa para falar sobre isso. Mas só alguma coisa muito importante. Precisamos entender e precisamos viver. Meus irmãos, Cristo Jesus nos deu a verdadeira liberdade. Você pode ver isso lá em Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. O problema, meus irmãos, de novo, são as nossas inclinações. Se Deus tirar o freio da gente, e o freio é sua graça, vamos cair nisso. O problema, meus irmãos, é que somos tendenciosos
a fazer o mau uso da nossa liberdade em Cristo Jesus. De fato, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Mas, quando consideramos que o que importa é exercer os nossos direitos, sem importar-se com nada e com ninguém, no mínimo, estamos usando de forma errada a nossa liberdade em Cristo Jesus. E eu falei no mínimo. E aí você acrescenta um pouco a mais aí, à luz das Escrituras. Esse no mínimo tem bastante coisa. Mas só para ser mais flexível. No mínimo, estamos usando equivocadamente a nossa liberdade em Cristo Jesus. Mas em terceiro e último lugar, o que devemos fazer para viver reformando com a graça de Deus, obviamente, para a glória de Deus, desejando, meus irmãos, eu coloco aqui um adjetivo, exaustivamente, viver reformando sempre para a glória de Deus. Desejando exaustivamente, viver reformando sempre para a glória de Deus. Pastor, mas isso, a gente observa isso na Bíblia? É claro que sim. Você sabe disso. De novo, volta para as nossas responsabilidades. Não é apenas desejar, mas é um desejar ansioso. Mas a ansiedade não é pecado. Irmãos, existe a ansiedade bíblica. É claro que a ansiedade tem um aspecto negativo, tem um aspecto que não devemos ser ansiosos, mas tem um aspecto positivo. E é neste que eu falo. Nós devemos desejar exaustivamente viver reformando para a glória de Deus, obviamente dependendo totalmente da graça do Senhor, mas Paulo fala dos nossos deveres, como falamos, que são responsabilidades meu e teu. Por exemplo, meus irmãos, estamos aí nas nossas videoaulas, trabalhando o Salmo 119, e neste terceiro bloco do Salmo 119, eu destaquei o verso 20. Olha que bonito o verso 20. Consumida está a minha alma por desejar. Salmo 119, 20. Consumida está a minha alma por desejar. Mas você pensa que parou por aqui? Não, aí tem uma vírgula. Incessantemente os teus juízos. Consumida está a minha alma de desejar. Que seja essa a nossa oração. Consumida está a minha alma de desejar viver o hino que cantamos. E eu também sou falho, e você sabe disso. E nós somos falhos. Se não for pela graça, se não fosse pela graça de Deus, nem pregar nós teríamos condições de falar o que falamos, porque precisamos da graça de Deus. Senhor, que difícil viver tudo isso, Senhor. Me dá este desejo, esta ânsia, esta alegria. Meus irmãos, voltando um pouco para a Reforma Protestante de 1517. Preste bem atenção. E eu finalizo com isso, porque esse foi um dos solas escrituras, só lembra do somente, os lemas da reforma, somente a glória de Deus, só lhe deu glória, só lhe deu glória. Esse foi um dos lemas também, os 5 solas da reforma protestante. Martinho Lutero foi um homem levantado por Deus em sua época, para fazer o quê? Para protestar contra o erro e o pecado. Em 31 de outubro, agora que comemoramos, as igrejas lembram um pouco, de 1517, Lutero afixou 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, lá na Alemanha. Revoltado contra a corrupção do comércio das indulgências, que um cidadão chamado Tetzel, vendendo o perdão de Deus na forma de documentos e relíquias para obter fundos,
Revoltado contra essa corrupção e heresia, Lutero, levantado por Deus, protesta contra o erro e o pecado de sua época. A reforma protestante do século XVI foi um marco histórico maravilhoso, mas não deve ficar apenas na história pretérita. O princípio da reforma protestante está em curso. Por isso que a motivação do nosso tema, da nossa mensagem é reformando sempre a gente. Se queremos, e você quer, e eu também, se queremos viver reformando sempre para a glória de Deus, devemos nos dispor a combater o erro, as heresias, claro, com inteligência, com sabedoria, com amor, o liberalismo e o pecado em nossa própria época. Lembrando de Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este século, não é brigar, na minha opinião, não é brigar na internet, não é... A gente às vezes vê umas confusões assim no YouTube, temos que ter sabedoria, mas temos que nos dispor sim a combater o erro, mas sobretudo, meus irmãos, devemos combater os nossos próprios pecados. Eis aí o princípio da reforma. Devemos, com a graça de Deus, combater os nossos próprios erros, que muitas vezes estão enraizados dentro de nós. E reformar significa, a gente já sabe, né? Você corrige, quando você precisa reformar alguma coisa, você conserta, varre, limpa, trazendo para o lado espiritual. É exatamente isso que Deus quer. Deus quer que o glorifiquemos em todas as áreas e em todas as circunstâncias, seja no pensar, e muitas vezes nós erramos nisso, irmãos. Por isso que a gente fala que quão difícil, é graça de Deus. Falar é fácil, né? Você fala, nós falamos, mas precisamos da graça do Senhor. Quão difícil é viver o hino. Nós vamos cantar o último hino agora, quero ser um vaso de bênção, maravilhoso hino. E de novo, Senhor, eu quero ser vaso de bênção para o meu irmão, quero viver para a Tua glória. Não é ter medo, sairmos daqui tristes, não, nós temos a graça do Senhor, fiados no sangue de Cristo, meus irmãos, mas perceber essas coisas que não depende da gente. Temos responsabilidades, mas não depende de nós. Precisamos da graça do Senhor, mas ao mesmo tempo Deus fala, Ele quer ouvir de nós. Estou querendo, Senhor, quero bastante. Meus irmãos, quando nós observamos aqui 1 Coríntios 10, 31, o princípio para esse texto é que devemos glorificar a Deus em tudo a partir de assuntos mais simples, natural do dia a dia, como comer e beber, até em assuntos mais complexos. A glória de Deus deve ser o nosso lema e a nossa meta para a nossa vida toda, e isso deve nos motivar, e isso deve nos alegrar o tempo todo, e isso deve renovar o teu coração agora mesmo, quando você sair daqui. Os motivos pelos quais, volto a dizer, que levaram Paulo a abrir mão dos seus direitos foram exatamente o amor à palavra de Deus e ao próximo, porque a preocupação do apóstolo era de não ser desqualificado e de não tornar um empecilho ou escândalo. Você sabe essa palavra onde está escrita? Abre aí em 9:27, porque eu falei umas 4, 5 vezes desqualificar, mas eu não inventei não, está escrito aí, no capítulo 9, verso 27, está dentro do contexto, veja aí, vamos ler juntos o verso 9, 27, é o último versículo deste capítulo 9, vamos lá, 1, 2, 3, mas esmurro, sabe o que Paulo está, claro, tem muitas lições aqui, meus irmãos, e ele
nos dá algumas figuras, algumas metáforas da pista de corrida de um lutador, que sempre um atleta tem um objetivo. O atleta, em qualquer modalidade, ele tem um objetivo a chegar. E ele traça esse objetivo. E o princípio do atleta, seja o boxeador, o corredor da pista, é ter perseverança. Algumas características: perseverança, esforço e disciplina. Está nos versos anteriores. E no verso 27, ele diz esse versículo. Sabe por quê? O que Paulo está falando aqui é que precisamos sacrificar desejos e prazeres imediatos e passageiros por recompensas eternas. Por recompensas eternas. Então, assim como um atleta, ele se sacrifica com alimentação, restringindo a sua alimentação, porque ele tem um objetivo em ter uma coroa corruptível, uma medalha, trazendo para a vida espiritual também, meus irmãos. Essa é a preocupação, e deve ser a nossa preocupação também. O princípio máximo da nossa liberdade, grava isso, deve estar motivado em 1 Coríntios 10, 31. Os nossos direitos e interesses, por mais legítimos e santos que sejam, não podem sobrepujar, não podem estar acima da glória de Deus. Por mais legítimo e correto que o teu interesse, o meu interesse, os nossos direitos estejam, eles não podem superar, estar acima da glória de Deus. A pergunta mais adequada a fazermos quando formos fazer com qualquer coisa, sabe qual é? O que eu vou fazer vai promover a glória de Deus? Aí você desemboca no verso 31 de novo. Essa é a pergunta mais adequada. É claro, nós temos dúvidas de tantas coisas, meus irmãos. Pastor, posso disso, eu posso aquilo, eu posso aquilo, eu posso aquilo. Mas qual é a pergunta mais adequada em qualquer setor, em qualquer situação, em qualquer circunstância? Vai promover a glória de Deus o que eu vou fazer? E se a resposta for não, então eu me abstenho de certas coisas que porventura venham a escandalizar o meu irmão e desagradar a Deus. Obviamente, pastor, é simples falar, ok, mas você entendeu e eu também entendi. Só que eu preciso lembrar do primeiro princípio, da primeira lição. Deus nos dará vitória, não somos perfeitos. Mas se desejarmos, de coração, e como você já está fazendo, como estamos fazendo, imitar a Cristo, certamente o Senhor vai nos dando vitórias nesse campo da santificação. Que a prioridade, ou melhor, que a preocupação de Paulo, de não ser escândalo a ninguém, e não ser desqualificado, seja também a nossa. E isso consuma diariamente a nossa alma. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude nessa caminhada, a mim e a você, sempre, até o dia que o Senhor nos chamar, ou estamos esperando ou Ele vir primeiro, não é? A igreja de Cristo espera a volta de Cristo, ou quando Ele nos chamar, para a glória do Senhor, amém? Então nós vamos cantar, meus irmãos, quero ser um vaso de bênção, que é em resposta. E quando a gente sempre prepara um hino, e às vezes nós oramos direto, eu tiro o hino, mas hoje nós vamos cantar esse hino, que é em resposta àquilo que ouvimos de Deus. Vamos falar para Deus, vamos cantar, vamos em oração com louvor e gratidão e rogo. Senhor, me ajuda a ser um vaso de bênção para o meu irmão e viver para a glória de Deus. Hino 221, e nós estamos encerrando o nosso culto nesta manhã. Vamos ficar em pé e cantar um vaso de bênção.
Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos dos céus hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Para ser um vaso de bênção é mistério, uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Amém. Vamos fazer esse pedido a Deus agora, mais uma vez, com os nossos corações contritos, sinceros diante do Senhor. Fala com Deus. E nós sabemos, irmãos, Deus sabe das nossas falhas, e temos falhas. Vamos rogar a Deus para que possamos ser mais vaso de bênção em casa, com a nossa família, com os nossos filhos, os cônjuges, os nossos relacionamentos, enfim, onde estamos falhando, irmãos. Com os nossos olhos fechados, vamos rogar a Deus, como cantamos aqui, faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus, porque se não for ao Senhor, nós não vamos conseguir nada, Senhor. Tem misericórdia de todos nós precisamos da tua graça, iluminando a nossa mente, iluminando os nossos pensamentos, ó Pai, para termos discernimento na sociedade em que vivemos, ó Deus, e devemos levar a tua palavra a tempo e a fora de tempo, pregar, instar, como o Senhor também nos diz, pelo apóstolo Paulo, lá em Timóteo. Senhor, dá-nos a tua graça, Senhor Jesus, cuida da gente. Cuida dos nossos corações, ó Deus, se houver alguma coisa dentro de nós, sujeira, alguma coisa
que tem quebrado a nossa comunhão com o Senhor, na Tua palavra. Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos corrija e nos comece mais uma vez, renovando esta correção, para que possamos, amparados na Tua graça, Senhor, reformar a nossa vida, que nós dependemos do Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai, para que os nossos comportamentos, pensamentos, palavras e atitudes sejam cada vez mais alinhados e adequados para a honra e glória do Senhor. Aqui no culto, claro, mas agora quando vamos sair, os nossos pensamentos, nossas conversas, o nosso temperamento, tem misericórdia de nós, ó Pai, e da Tua igreja, de todos aqui, Senhor. Que a palavra do Senhor esteja sempre incomodando, principalmente nessa semana, Senhor. Pai amado, abençoe, dá uma semana vitoriosa, uma semana alegre, uma semana abençoada, que cada irmão, cada irmã esteja sempre debaixo da Tua bênção, cada lar aqui, Senhor, como tem sido até hoje. Nós temos sido alvo, Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor, e que cada um aqui, Senhor, cada família, continue sendo bênção como tem sido, mas mais ainda, Senhor, todos nós, que estejamos debaixo da Tua bênção, da Tua graça, da Tua aprovação. Pai amado, em nome de Jesus, sei com a Tua igreja, assim nós te pedimos. Amém. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, as consolações, o conforto, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém.